Olá pessoal, aqui esse vídeo vai tratar sobre a questão dos documentos históricos, né? A gente tratou um vídeo anterior aí do Cecílio Balbo, que era um personagem que surgiu ali num texto do século XII, do John Salisbury, e ali começa a falar sobre Jesus histórico, etc. Mas é um texto que a gente tem do século XII, e esse personagem, Cecílio Balbo, não aparece no passado. Então a pergunta é: até que ponto a gente pode dar historicidade para esse personagem? Esse personagem existiu ou não? Ele só aparece no século XII, não aparece antes. E esse texto também só aparece no século XII. Então, esse tipo de coisa vai aparecer em várias outras coisas, tá? Em várias outras citações. Aqui eu vou trazer um exemplo. Eu vou trazer um exemplo que é um personagem bastante curioso, né? Que se chama Ashaveros, ou Asvero, que é um judeu errante, que é um personagem que ele está associado à Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Segundo essa história, que essa história começa a contar ali no século XIII, Asveros ele foi contemporâneo de Jesus. Ele trabalhava num curtume, numa oficina de sapateiro ali em Jerusalém, nas vielas ali de Jerusalém, e, e nessas ruas é onde passavam os condenados à morte por crucificação, carregando suas cruzes. Então ele estava lá no momento que Jesus foi crucificado. E aí na passagem, quando ele viu Jesus passando na frente da oficina dele, né? Esse sapateiro interrompeu o percurso de Jesus e deu um empurrão no Jesus, falando para ele acelerar o passo, né? E Jesus, como resposta, ele respondeu alguma coisa do tipo que esse judeu ele estaria condenado a uma eterna penitência que ele teria de cumprir até o regresso de Jesus. Então ele vaguearia pelo mundo sem descanso, sem nunca morrer, até o final dos tempos. Essa história foi contada ali na Idade Média, consta ali, e tem uma variante dessa história que diz que o Simão Cirineu, antes que ele se oferecesse para carregar a cruz de Jesus, Jesus teria pedido a esse Asveros para carregar a cruz e ele recusou. Então, é uma pequena variante. Provavelmente essa história ela foi trazida para o Ocidente como resultado das Cruzadas e ela aparece numa crônica latina de Bolonha, que Crônica e Ricardi de Santo Germano, que aparece essa história do judeu errante. Isso estamos ali no século XIII. Em 1223, século XIII, a crônica descreve o relato de um grupo de peregrinos que encontrou um certo judeu da Armênia, que repreendeu Jesus no seu caminho. Então contou-se essa história. Os cruzados chegaram lá e falaram: não, tem um judeu lá que ele tem mais de 1000 anos, que é o cara lá, sapateiro lá da época de Jesus. Tá? E que ele estava condenado, então, a viver até a segunda vinda de Jesus. Tem um livro aqui, vou mostrar aqui, que é o tal livro do século, é esse livro aqui, ó, parece o judeu aqui falando aqui com Jesus, tá? Esse é do livro Manuscrito Ilustrado de Crônica Maiora, outro livro aqui de 1240, 1251, século XIII. Então essa história ela vem sendo contada em mais de um manuscrito aqui do século XIII, mas começa aí por essa época, esses textos escritos, né? Então, ou seja, a gente está na mesma situação, né? Temos uma história aqui sobre Jesus, que ela começa a ser contada no século XIII. E aí, tem historicidade ou não? A tendência é entender que isso não tem historicidade, né? Ou seja, é um relato que foi inventado. É como se eu agora, nos anos 2000,
eu contasse uma história que aconteceu lá no interior da Gália, lá no ano 1000. Cara, são 1000 anos de diferença. É complicado, né? Você dar historicidade para esses elementos. Então, o Cecílio Balbo ele está nesse problema também. É uma narrativa que ocorre 1000 anos depois do acontecimento e não tem uma referência lá anterior que prova. Quer dizer, fica difícil você levar dar historicidade para esses elementos. Mas não é um caso único, ou seja, tem vários outros casos que a gente poderia citar aqui. Muito obrigado, então.